Primeiramente, boa noite para quem não deu boa noite. Duas notícias, uma boa e uma ruim. Qual que vocês querem? A ruim, eu esqueci o simulado de vocês. E a boa é que eu corrigi eles, tá? Eu lembrei agora, tu tem que colocar ele dentro da mochila, porque eu deixei em cima da minha mesa. E aí eu acabei esquecendo e na pressa hoje saindo da escola, indo para casa, voltando, vindo para cá, acabei esquecendo. Mas eu trago na semana que vem, aí eu já faço as correções, tá? E já para a semana que vem se prepare para o simulado de geografia. Tô avisando, tá? Para depois eu chegar, não avisou, o senhor não avisou, né? Na semana passada nós vimos, eu vou só relembrar o que nós vimos algumas características principais do estado de Rondônia, como por exemplo, está na região geoeconômica da Amazônia, né, está na região norte, que compõe 7 estados, né, nós estamos exatamente nas regiões de fronteira, onde Rondônia faz fronteira com o Amazonas ao norte, ao sul com a Bolívia, ao leste e sul Mato Grosso, sul e oeste com a Bolívia e noroeste e oeste com o Acre. Professor, como que a gente pode fazer isso aí também num negócio chamado de Rosa dos Ventos? É simples que eu vou pegar aqui um mapa de Rondônia. Esse aqui eu acho que não está completo não, deixa eu ver se eu tenho outro. Aqui, ó, Rosa dos Ventos. Isso aqui é um exercício fácil que eu passei para os meus alunos. Norte, sul, leste, oeste. Aí depois você faz um X. Aí você coloca Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Aí você identifica de uma forma prática. Se você tiver um mapa de Rondônia lá no seu caderno de provas e ele tem parte da região norte, você tem aí, localiza, ó, leste o estado do Mato Grosso, nordeste o estado do Mato Grosso juntamente com o estado do Amazonas ali em cima, né? Noroeste o estado do Amazonas, a oeste o estado do Acre, a sudoeste a Bolívia, a sul, a Bolívia, o sudeste nós temos parte da Bolívia e também o estado do Mato Grosso. Então aqui é uma forma simples de você memorizar exatamente as fronteiras do estado de Rondônia. É um simples, um básico, né? Mas que às vezes te soluciona e te dá uma garantia de você acertar pelo menos uma questão. Tá? Mas vamos lá, continuando. Outra coisa que a gente falou, começamos a falar sobre bacias hidrográficas, correto? E nós estamos falando ainda sobre bacia do Rio Madeira, tá? Eu vou voltar a falar sobre bacia do Rio Madeira porque nós temos alguns fatos interessantes sobre o Rio Madeira. E eu vou pular isso aqui que no momento eu não vou passar, tá? Hoje nós vamos ver só hidrografia, aspectos populacionais e, se der tempo, o clima. E já fui lá para economia, Deus me livre. Tá aqui, vamos lá, hidrografia. Hidrografia da região amazônica, né? Lembrando que nós temos, isso aqui é um mapa de bacias hidrográficas que nós temos na região amazônica. Perceba o seguinte, isso aqui, olha só, professor, eu estou vendo ali parte do Mato Grosso. O Mato Grosso faz parte da Amazônia? Faz. Estou falando de divisão geoeconômica. Essa divisão geoeconômica transforma o Brasil em 3 regiões: Amazônia, Nordeste e o Centro-Sul. No caso, essa região geoeconômica chamada de Amazônia, ela abrange grande parte do território mato-grossense. E aqui nós temos a bacia, chamada Bacia Hidrográfica, né, Amazônica. Essa bacia hidrográfica amazônica, qual é o rio principal? Rio Amazonas. Ele começa em território colombiano, tá? Em território colombiano, juntamente com parte do peruano, porque o rio Juruá é um dos afluentes, né? E aqui nós temos então o início do rio Amazonas e ele vai desaguar onde? No Oceano Atlântico. Aqui no Oceano Atlântico tem um fenômeno que é chamado de pororoca.
O que é o fenômeno pororoca? É o encontro da água doce com a água salgada do mar, que provoca ondas de até 2, 3 metros de altura. Esse fenômeno ocorre justamente por causa do encontro das águas do rio Amazonas, que por sinal, o rio Amazonas ele tem 2 nomes. Ele é chamado de Amazonas a partir de Manaus, ou seja, a partir de Manaus ele recebe o nome de Amazonas, e ele recebe o nome de Solimões. Existe uma dupla sertaneja chamada Rio Negro e Solimões. Rio Negro, Rio Solimões, formam o rio Amazonas. Solimões, Rio Negro. Um detalhe interessante, são 2 rios que têm cor de águas diferentes. Um é cor de café com leite e o outro é uma cor mais escura, cor negra. Qual é a diferença? Grande. Porque o Rio Solimões é um rio de água sedimentar. Esse rio de água sedimentar, ele é semelhante ao Rio Madeira. Ele leva muita quantidade de sedimentos. E o Rio Negro não. Ele é um rio que passa por áreas de muitas florestas em que há um processo de decomposição química que faz com que as águas se tornem escuras. E aí quando ele chega nas proximidades de Manaus, eles se encontram e leva de 2 a 4 quilômetros de extensão para eles se misturarem. E esse fenômeno é interessante, que é um fenômeno que ocorre aqui na região do estado do Amazonas, e nós temos algo semelhante aqui em Rondônia também. Aqui em Rondônia, próximo da cidade de Guajará-Mirim, nós temos um rio chamado de Pacás Novos, que é um rio de águas escuras, e nós temos um rio que é está entre os 3 maiores bacias hidrográficas do estado de Rondônia, que é o rio chamado Rio Guaporé, ou depois Rio Mamoré, porque vai se encontrar e aí forma-se o Rio Mamoré. E é 2 rios interessantes e que estão aqui na região do estado de Rondônia, que tem algo semelhante com o que nós temos ali no estado do Amazonas, próximo à capital de Manaus. E perceba o seguinte, nós temos aqui algumas bacias hidrográficas afluentes. O Rio Madeira, ele é um afluente da margem direita. O Rio Madeira, ele é um afluente da margem direita do Rio Amazonas. E o Rio Madeira, pode perceber aqui, eu vou mostrar aqui a outra imagem. O Rio Madeira, já do estado de Rondônia, percebam que ele corta parte do território, só que a sua nascente está em região boliviana, que é chamado de Rio Beni. Rio Beni com o Rio Mamoré e mais alguns pequenos afluentes, como é o caso do Rio Abunã, formam a bacia do Rio Madeira. O Rio Madeira, ele vai desaguar onde? Lá no Rio Amazonas. Engraçado, interessante é o seguinte, o Rio Madeira, ele corre do sentido aqui essa direção nós chamamos de direção noroeste, melhor, sudoeste, em direção à desembocadura, ou que nós chamamos de foz, onde ele vai desaguar, em sentido nordeste. Ele sai de uma ponta a outra. Então, no nordeste do estado de Rondônia é onde ele vai desaguar, exatamente no estado do Amazonas, né? Então, o interessante também é que ele vai encontrar outros 2 rios, né? Outros 2 rios. 2 rios que um nasce na região de Rondônia, bem próximo dali do município de Vilhena, que é o chamado Rio Roosevelt, e ele encontra com o Rio Madeira e aí vai desaguar lá no Rio Amazonas. E nós temos, além dele, nós temos o Rio Aripuanã e o Rio Juruena, que vai se encontrar já bem próximo, depois da cidade de Manaus, para depois desaguar exatamente no Rio Amazonas, após a cidade de Manaus. Então, ele é uma das bacias mais importantes do estado de Rondônia. Como eu já falei na última aula, a sua nascente está ligada a território boliviano, Rio Beni, portanto, ele nasce nos altiplanos bolivianos, regiões mais altas. Quando ele entra no estado de Rondônia, ou na divisa com o estado de Rondônia, ele passa a ser um rio de planície. Ele é um rio de planície em território brasileiro, a partir do território brasileiro. E ele é dividido em quantas partes? 2. A partir daqui ele chama-se de Baixo
Madeira. E aqui ele é chamado de Alto Madeira. Por que ele é chamado de Alto e Baixo Madeira? Primeiro, o Alto Madeira, os trechos encachoeirados que existem na região. Esses trechos encachoeirados, por causa da força das cachoeiras que existiram nessa região, foi construído duas usinas. A usina hidrelétrica de Santo Antônio e a usina hidrelétrica de Jirau. E a partir da cidade de Porto Velho, ou exatamente a partir da última cachoeira que existia próximo da cidade de Porto Velho, que era chamado de Cachoeira de Alto Santo Antônio, melhor falando, ele é considerado do Baixo Madeira, que aí ele torna-se um rio totalmente plano, e ele vai seguir esse percurso até a cidade de Manaus. Então ele é considerado um rio de região de altiplanos em território boliviano e um rio de planície quando ele adentra em território brasileiro. É um rio no qual tem algumas características interessantes, como por exemplo, as margens, a profundidade dele pode variar e muito, tá? Pode variar e muito. Deixa eu ver aqui, cadê? Tá lá no início. Por exemplo, olha só, ele tem quantos quilômetros de extensão? 3.240 quilômetros de extensão. Ele é o maior rio em extensão. E aí entra aquela situação que eu falei na aula anterior, né? Quem fez o processo seletivo da Polícia Militar para o ensino médio, eles perguntaram qual era a maior bacia hidrográfica do estado de Rondônia. Em extensão é o Rio Madeira. Em extensão é o Rio Madeira, tá? E em volume de água também é o Rio Madeira, tá? Só que em área percorrida ou em área de vazante, torna-se o Rio de Paraná, que isso aí eu vou falar daqui a pouco. Mas algumas características, olha só, a profundidade pode atingir de 13 até mais de 15 metros, é uma variável, tá? A margem dele pode chegar de 440 metros até mais de 9 quilômetros de extensão, tá? É um rio que permite a navegação aonde? A partir do Baixo Madeira. No Alto Madeira é possível navegar? Com muita dificuldade é possível navegar na parte alta, que é os trechos de cachoeiras, tá? Então tem uma navegação. Inclusive, por causa dessa navegabilidade do Rio Madeira, criou-se uma hidrovia, chamada hidrovia do quê? Hidrovia do Madeira. Para que serve a hidrovia? Para que serve a hidrovia? A hidrovia serve para ela tem várias funções econômicas principais. Nós temos a função de que ela transporta a produção de grãos do estado de Rondônia e parte aqui do estado do Mato Grosso por ela. Os caminhões que passam pela BR-364 levando a produção de grãos, principalmente de soja, descarregam essa soja num porto chamado de Porto Graneleiro, que fica na cidade de Porto Velho, e lá, através de balsas e barcaças, toda essa produção é escoada para o porto de Itacoatiara, pela hidrovia, e lá coloca-se navios e daí em diante vai Europa, Ásia e outros países. Também ela tem outra função, transporte de pessoas, tanto para vir de Manaus para Porto Velho, quanto para ir de Porto Velho a Manaus. Tráfego intenso de embarcações levando e trazendo pessoas. Também tem uma importância enorme, transporte de combustível. Grande parte do combustível que é consumido no estado de Rondônia vem pela hidrovia do Madeira, tá? E que é uma hidrovia muito utilizada e que nesse período que nós estamos vivendo do verão amazônico, ela torna-se muito perigosa. Por que muito perigosa? Porque o volume de água do rio é tão baixo que surgem barrancos de areia no meio do rio e que pode provocar exatamente acidentes, causando até mesmo morte de pessoas, como já ocorreu alguns anos atrás, em embarcações que bateram em barrancos e naufragaram e morreu pessoas. Pode acontecer, porque o Rio Madeira, como ele é um rio sedimentar, ele leva sedimentos para um lugar e para outro. E nesse período de seca, inclusive, esse período de seca é um período que ele torna-se, o volume de água torna-se bem menor.
porque não há, determinadas áreas surgem até barrancos e praias no meio do rio, tá? Devido a esse processo do verão amazônico. Inclusive, essa semana passada, né, o governo do estado de Rondônia decretou estado de calamidade na Ponta do Abunã. Aqui, ó, nessa região da Ponta do Abunã. Por que se decretou uma calamidade na Ponta do Abunã? Porque aqui nós temos uma balsa que trafega para que estado? O Acre. Essa balsa que nós temos aqui na região da Ponta do Abunã é uma balsa que é muito importante para o estado do Acre, porque o estado do Acre, a BR-364 prossegue para esse estado vizinho, e aqui nós temos uma balsa que atravessa os caminhões e carros que vão para o Acre ou que vêm para o estado de Rondônia. E nesse período do verão amazônico, especialmente esse ano, a seca foi tão intensa nessa região que para a travessia de um lado para o outro está demorando quase 24 horas. 24 horas da travessia, só de balsa. Estão construindo uma ponte, mas você sabe que tudo nesse Brasil demora e vira alvo de corrupção. Tem uma ponte que está sendo construída aqui em Abunã, para justamente facilitar exatamente o tráfego de pessoas, carros, caminhões que passam para o Acre ou que vêm do Acre para Rondônia. Só que ainda não foi concluída, então por isso que ainda se utiliza, né, a balsa para a travessia para o estado do Acre. Quem fez o concurso público da PM do Acre passou pela balsa, né? E que é um dos locais mais bonitos assim da região ali da Ponta do Abunã, é a travessia que nós temos exatamente passando pelo Rio Madeira, tá? Outra situação interessante, devido à força que esse rio tem, que ele tem de volume de água, o que aconteceu? Nós fomos agraciados com duas usinas, Jirau e Santo Antônio. Santo Antônio foi construída bem próximo de Porto Velho, está mais ou menos a uns 8 quilômetros de distância do centro de Porto Velho, e Jirau está a 120 quilômetros da cidade de Porto Velho, aproximadamente, pouco mais. Agraciados, mas não contemplados. Por que eu estou falando isso? Porque são duas usinas de grande porte que geram energia para outros estados, não para o estado de Rondônia por completo. Somente em torno de 3 a 5% da energia gerada nessas duas usinas fica no estado de Rondônia. E nós pagamos uma das energias de valores mais caras do Brasil, onde nós somos produtores. Por quê? Por incompetência política dos nossos administradores rondonienses. Tá? E aí o que acontece? Nós temos duas grandes usinas nessa região. Essas usinas começaram a ser construídas a partir do ano de 2007, na região do Rio Madeira, em duas cachoeiras que tinham um grande volume e força de água. Eu vou mostrar depois como que era a cachoeira antes e como que é hoje a usina hidrelétrica. Daqui a pouco, quando eu for passar os vídeos. Tá? Então, aqui nós temos duas usinas importantes de geração de energia para o estado de Rondônia, uma pequena parte, e para o restante do Brasil, através do Sistema Nacional de Energia. E esse Sistema Nacional de Energia, ele foi contemplado com duas usinas. Por quê? Porque anos antes, o Brasil sofreu o chamado de apagão. Não sei se alguém leu sobre o que foi o apagão. Foi um processo, foi uma situação que ocorreu na região mais industrializada e populosa do Brasil, onde essa região ficou às escuras. E aí fizeram estudos de viabilidade e descobriu que nos próximos anos poderia ocorrer mais apagões devido ao alto grau, o alto consumo de energia nessa região, e para isso precisaria construir usinas na região que tem a maior quantidade de rios, que é a região amazônica. Inclusive, a região amazônica tem, além da Santo Antônio e de Jirau, nós temos uma terceira, que é a Belo Monte, e tem um outro estudo de viabilidade de construir mais outras, porque é a região que tem a maior bacia hidrográfica do mundo, e que os rios têm volume e força de água capaz de produzir e gerar energia. Então, essa é uma característica que o Madeira possui. Essas duas usinas
são as primeiras do estado de Rondônia, usinas hidrelétricas? Não, não são. Tá? A primeira usina hidrelétrica do estado de Rondônia, o pessoal que vai fazer concurso e que para quem está assistindo, é chamada de Usina Hidrelétrica de Samuel. Ela foi construída por volta da década de 80, entre 1985, né? A metade da década de 80 ela começou a ser construída. Em que rio? Um rio secundário. Chamado de rio secundário. O nome dele não é secundário, tá? É chamado de rio Jamari. É por isso que aquela cidadezinha, para quem chega antes de Porto Velho, é chamado de Candeias do Jamari. E antes de Candeias tem Itapuã do Oeste. Tá? E aí o que acontece? Jamari é o nome da região, é o nome da bacia hidrográfica da região. Tanto que aquela região, essa região é chamada de região do Vale do Jamari, porque o rio Jamari é um rio importante para a região. E ele é tão importante que foi construída a primeira usina hidrelétrica do estado de grande volume ou de geração de energia, chamada Usina Hidrelétrica de Samuel. Foi construída numa cachoeira. Está a 48 quilômetros antes de Porto Velho, à direita, né? E aí ela é a primeira usina hidrelétrica do estado de Rondônia. Depois vieram essas outras, e sem falar das termoelétricas que nós temos aqui no interior do estado, também colaborou muito para a geração de energia. Por que se construiu uma usina hidrelétrica por volta da década de 80? Para quem chegou nesse período, até o final da década de 80, nós vivíamos um período de racionamento. Quando dava às 18 horas ou 18h30, a energia acabava. Por quê? Porque a maioria das usinas que nós tínhamos era termoelétricas, que utiliza a queima do óleo diesel para gerar energia. Então havia o racionamento. E você acha que o óleo diesel vinha como? Pelas barcaças ou pelo a BR-364, que até então a BR-364 não era asfaltada. Então as usinas termoelétricas regulavam e havia o racionamento. E aí o governo federal cria, né, como o estado tinha acabado de ser criado por volta de 1981, então a metade da década de 80 começa a construção da usina hidrelétrica de Samuel, que aí começou a gerar energia para os municípios que já haviam naquela época e começou também a gerar energia para a capital do estado do Acre, Rio Branco. E aí depois, isso já agora nos anos 2000, nós recebemos então as usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau para complementar essa geração de energia juntamente com as termoelétricas. Tanto que depois que construiu essa usina juntamente com a de Jirau e Santo Antônio, a maioria das termoelétricas foram desativadas no estado de Rondônia, porque já gerava energia suficiente para todo o estado, né? Então é um fato interessante também. Vamos lá. Outras bacias hidrográficas, ou mais duas bacias hidrográficas importantes ou principais do estado de Rondônia. Bacia hidrográfica do Guaporé e do Mamoré. A bacia hidrográfica do Guaporé é interessante. Posso apagar? Posso? Vamos lá. A bacia hidrográfica do Guaporé, começando a falar primeiramente do rio Guaporé, o rio Guaporé não é um rio rondoniense, a sua origem. O rio Guaporé, a sua nascente está na região do Mato Grosso, tá? Exatamente no que nós chamamos de Chapada dos Parecis. Chapada dos Parecis é a região onde temos a nascente do rio Guaporé. E o rio Guaporé também ele é semelhante ao rio Madeira. Ele é um rio que traz muitos sedimentos. Quantidade de sedimentos, uma cor de água mais escura, marrom, né? E é um rio interessante porque tem belíssimas paisagens. Além das belíssimas paisagens, a quantidade de peixes, a variedade de peixes é enorme. Tucunaré, pacu, jatuarana,
pintado, são espécies de peixes que são encontradas exatamente nessa região. Inclusive, desde Vila Bela da Santíssima Trindade, que é uma cidade histórica, que eu comentei isso em História de Rondônia, até aqui, as proximidades, próximo de Guajará-Mirim, chama-se Rio Guaporé. E ele tem aproximadamente mais de 1.716 quilômetros de extensão. E esse rio, interessante também notar, que nesse período que nós estamos aqui, chamado de verão amazônico, é um rio que apresenta belíssimas paisagens. Inclusive, existem alguns festivais de praia aqui no estado de Rondônia bastante interessantes, que é feito exatamente às margens do Rio Guaporé. O Festival de Praia de Pimenteiras do Oeste e o Festival de Praia de Costa Marques. Tem outros municípios nas margens do Rio Guaporé que também fazem, mas os mais conhecidos e que têm uma maior participação popular são esses dois, o de Pimenteiras do Oeste e do de Costa Marques. O de Costa Marques também é interessante saber que o Costa Marques também é banhada pelo Rio Guaporé e lá tem uma fortificação histórica chamada Real Forte Príncipe da Beira. Então, ele é um rio bastante interessante e importante para a hidrografia do estado de Rondônia. Professor, ele apresenta cachoeiras? Apresenta. Corredeiras. Não são cachoeiras, são corredeiras. Tá? Caiu numa questão, acho que foi do concurso da Seduc, ou foi Cesal, né? Foi Seduc. Foi um desses dois concursos. Que o rio de grande potencial energético era somente o Rio Madeira, o Rio Guaporé e tinha outras alternativas. Os dois rios têm potencial energético. Eu tenho um relatório da Santo Antônio Energia, que eles fizeram um relatório completo das bacias hidrográficas do estado de Rondônia, tá? E ele fala que o Rio Guaporé tem também aproximadamente 15 corredeiras com potencial de geração de energia, tá? Juntamente com o Rio Mamoré, tá? Porque o Rio Mamoré, vou mostrar aqui para vocês na imagem, o Rio Mamoré, ele recebe águas do Rio Guaporé. O Rio Guaporé nasce na Chapada dos Parecis, no estado do Mato Grosso, entra pelo estado de Rondônia. Aqui nós temos alguns municípios interessantes: Cabixi, Pimenteiras do Oeste, município de Costa Marques. Aí, quando ele passa do município de Costa Marques, ele vem recebendo as águas do Rio Mamoré. A partir daqui, desse ponto, nós temos então a formação de um novo rio, que é chamado de Rio Mamoré. Aí ele vem Rio Mamoré, Guajará-Mirim, aí vem um rio pretinho aqui, chamado de Pacás Novos, que é um rio que encontra o encontro das águas. Inclusive, para quem não foi em Guajará-Mirim, não visitou Pacás, Palafitas, não está perdendo na realidade. Porque é um dos melhores hotéis que nós temos no estado de Rondônia, à margem do rio, do encontro das águas. Deixa eu só mostrar aqui, eu vou atiçar a curiosidade de vocês. Aqui, ó. Pacás Palafitas, tá? Desliga só a luz da frente para melhorar a imagem, para vocês enxergarem, e aí depois eu ligo novamente. Esse é um hotel que fica à margem do Rio Mamoré e do Rio Pacás Novos. Olha só o encontro das águas. Tá? Fica próximo da cidade de Guajará-Mirim, tá? Tem uma piscina construída, né? Mas também você pode ver exatamente os dois rios, o encontro dos dois rios. E é um hotel que tem assim uma culinária bastante, podemos dizer assim, amazônica, à base de peixes e outras coisas mais. E aqui você pode fazer um passeio, né, entre o Rio Pacás Novos e o Rio Mamoré, né? É um hotel assim para quem gosta de fazer turismo no estado de Rondônia e incentivar também a economia do nosso estado, né? Incentivar a nossa raiz, né? E aqui, ó. Olha o encontro do Pacás Novos com o Rio Mamoré. Tá? Aqui eu peguei a imagem da internet, né? Olha aí. E a gente vai lá para Fortaleza e não sabe o que a gente está perdendo aqui no estado de Rondônia. Tá? Olha lá o encontro do rio. Deixa eu ampliar essa imagem aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Rio Pacás Novos, Rio Negro, rio de cor escura e o Rio Mamoré. Olha o encontro deles aqui, ó.
no caso, devido à força e o volume de água, o rio Mamoré prevalece sobre o rio Pacás Novos, diferente do que nós temos lá no rio Amazonas ou no Solimões com o Rio Negro, onde os dois têm grande volume de água e força, aí demora. Aqui não, aqui é uma região no qual a mistura da água é mais rápida do que foi em Manaus, né? Então isso aqui é uma situação que nós temos no estado de Rondônia, tá? O rio Mamoré é um rio também principal afluente do nosso estado aqui, tá? E que o interessante notar é que esses rios são a maior parte dele é navegável, tá? A maior parte desses rios são navegáveis, tá? Então isso é um fator que a nossa região apresenta, né? A região do rio Mamoré, né, do rio Mamoré e do rio Guaporé. Nós temos outros rios. A maioria dos rios, em detalhe interessante, a maioria dos rios, que são chamados de afluentes, eles desaguam no rio principal. Por exemplo, rio Jaci-Paraná, deságua onde? No rio Madeira. Rio Jamari. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui chama-se de represa de Samuel. Onde que fica isso, professor? Quando você está indo para Porto Velho, você vê dos dois lados da margem da BR-364 alagado. Aquilo ali faz parte da represa de Samuel, que é do rio Jamari. Quando você chega no município, próximo do município de Itapuã, e até depois de Itapuã, aliás, tem uma fazenda depois de Itapuã do Oeste, que você passa a ponte, né? Você vê os dois lados alagados, né? E aí aquela fazenda, toda ela é circundada pela represa de Samuel, tá? Da represa de Samuel, que surgiu exatamente pela construção da primeira usina hidrelétrica ali na região. E o rio Jamari deságua no rio Madeira. Rio São Miguel deságua no rio Guaporé. Nós temos o Pacás Novos, que deságua aqui também no rio Mamoré. Nós temos o rio Pimenta Bueno, o rio Machado, conhecido também como rio Ji-Paraná, pode ser chamado de Ji-Paraná ou rio Machado. Ele é um afluente do rio Madeira, tá? Ele corta o território aqui de Ji-Paraná, né? Começa, na realidade, depois de Cacoal, tá? E aí vem e deságua exatamente no rio Madeira, que ela é chamada de bacia secundária. Nós temos também o rio Roosevelt. Por que ele tem esse nome? Interessante notar que é uma homenagem ao presidente norte-americano que participou, não efetivamente, mas teve uma certa participação na Comissão Rondon. E aí, para homenagear, o Marechal Rondon homenagear o presidente, colocou o nome desse rio, que está bem próximo do município de Vilhena, como o rio Roosevelt, tá? Vou mostrar aqui alguns outros rios, tá? Já falei sobre o rio Guaporé-Mamoré, o rio agora chamado rio Roosevelt e o rio Ji-Paraná, tá? Nasce no município de Vilhena, tá? Atravessa o estado no sentido sudeste-norte, o rio mais extenso do estado. Por que ele está falando, eu grifei aqui, rio mais extenso do estado? Porque ele corta internamente, ou seja, dentro do estado de Rondônia, mas ele não é o maior em extensão em relação aos outros. Ele é internamente o mais extenso do estado, com quase 800 quilômetros. Mas, professor, não entendi nada. O Rio Madeira tem quantos quilômetros de extensão? O Rio Madeira tem quantos quilômetros de extensão? 3.200? 3.240. Só que ele é território, ele é binacional. Bolívia, Brasil. Esse é o rio rondoniense, o maior rio rondoniense em extensão, ou seja, dentro do território rondoniense ele é o maior, com 800 quilômetros. Ok? Dentro dessa situação, nós temos aí os afluentes, né? Como, por exemplo, nós temos aqui os igarapés, nós temos inúmeros igarapés, os rios Muqui, o Ricardo Franco, o rio Urupá, tá? O Igarapé Nazaré, o rio Boa Vista, o rio Toledo, o rio Juruá, Rio Preto e o rio Jacundá são afluentes do chamado rio Ji-Paraná, ou conhecido como rio Machado.
Rio Machado, hoje Paraná, é o mesmo. E ele tem 800 quilômetros de extensão. Então, portanto, ele é o maior em extensão dentro do estado. Dentro do estado, ok? Depois vem a bacia do rio Roosevelt. Por que ele chama Rio da Dúvida? Por que ele tem esse nome? Porque exatamente não se tem uma origem, ou não se tem com exatidão a sua nascente. E aí o que acontece? Ele é considerado como uma bacia secundária, sendo que somente a pequena parte está localizada no estado de Rondônia. E ele percorre os estados de Rondônia, Mato Grosso e o estado do Amazonas, tá? E ele tem 1.409 quilômetros de extensão, tá? Então é um rio, que é esse rio que eu mostrei para vocês, aqui ó, Rio Roosevelt, Rio da Dúvida. Alguns dizem que a nascente dele está também na Chapada dos Parecis, dentro do estado do Mato Grosso. Outros falam que a nascente dele está dentro da Chapada dos Parecis, mas no estado de Rondônia. Por isso que ele é considerado o Rio da Dúvida, e ele passa pelos 3 grandes estados: Rondônia, Mato Grosso e o estado do Amazonas, e vai se encontrar exatamente lá em cima, né, para desaguar. Olha só. Desaguar aonde? No Rio Amazonas. Ele deságua no Rio Madeira, e o Rio Madeira deságua aonde? No Rio Amazonas. Então, essas são as principais bacias hidrográficas que eu tenho para falar. Vou começar a falar agora sobre clima. E aí, clima de Rondônia é interessante. E aí, terminando o clima, eu vou passar uns vídeos para vocês sobre isso aqui, sobre a enchente de 2014. Comentar algumas coisas sobre a enchente. Aliás, antes de eu comentar sobre a enchente de 2014, que tem a ver clima e rio, a enchente de 2014 foi a maior enchente histórica do estado. Que fatores colaboraram? Fatores naturais e fatores humanos, tá? E isso causou uma degradação enorme na região, desde a ponta do Abunã até as proximidades ou até as regiões ribeirinhas de Porto Velho. Mas vamos lá, clima de Rondônia, tá? O clima de Rondônia, deixa eu adiantar aqui, não... Clima de Rondônia. Depois, nos próximos encontros, falarei só sobre relevo. Isso aqui foi algumas fotos que eu tirei indo aqui em direção a Rondolândia. Vocês já foram para cá, ó? Tem belíssimas fazendas e belíssimas montanhas, não, tá? Colinas, morros. Não existe montanha em Rondônia, tá? Aprenda uma coisa. Colinas e morros. É o que nós temos no estado de Rondônia. Vamos lá. Clima de Rondônia. Ah, cheguei, tá aqui. Clima de Rondônia. Nós temos 2 classificações para o clima. Eu acredito que todo mundo já tenha visto que o clima de Rondônia, pela classificação do IBGE, qual é? Equatorial, quente e úmido. Equatorial, quente e úmido, que é a classificação climática que nós temos para o estado de Rondônia. E nós temos uma classificação chamada classificação de Köppen. Na classificação de Köppen, o clima é chamado de tropical, chuvoso, né? Chuvoso e seco. Professor, e agora, como que eu resolvo essa situação? Simples. Porque quando a banca formular, pode ligar a luz. Quando a banca formular a questão, ela tem que falar para você qual é a classificação que ela está usando. Que tipo de classificação que ela quer. Ou se ela te der as características, aí você tem que saber qual é a classificação. Para o equatorial quente, eu vou escrever de outra cor. Para o equatorial quente úmido, a temperatura varia em torno de quantos graus?
De 24 a quanto? 26. 26 graus. Professor, isso aí é fresco, né? Mas é média. Isso aqui é a média. Tá? Não é que, poxa, a gente está morando, onde que acontece essa temperatura? Que todo dia eu pego 36, 38 graus, né, professor? Não, isso aqui é a média de temperatura. E se é a média, ele registra a maior com a menor. Mas a gente tem menor, tem menor temperatura. Daqui a pouco eu vou falar qual é. Tá? Entre 24 e 26 graus é a média de temperatura do clima equatorial quente e úmido. Se é quente, calor do inferno. Tá? Onde você come a poeira e depois cospe o tijolo. Não entenderam? Período quente de Rondônia. Período sem chuva, onde as temperaturas ultrapassam 35 graus e que a gente respira poeira. Clima úmido. Chove de manhã, tarde e noite. Onde nós temos a chuva que ultrapassa a 2.000 milímetros anuais. A chuva nossa ultrapassa 2.000 milímetros anuais. Como? Me explique melhor isso aqui, professor. Rápido. O equatorial quente e úmido, as nossas temperaturas variam entre 24 e 26, porque registram-se o pico de maior temperatura e o de menor temperatura, onde as maiores temperaturas estão registradas nos meses de verão. E quais são os meses do verão amazônico ou do verão rondoniense? Começa no mês de julho, agosto, setembro, e aí começa o período de chuva. Então os meses mais quentes, inclusive o mês de agosto, está sendo registrado o mês mais quente. A última temperatura registrada aqui em Ji-Paraná chegou a quantos graus? 40. Isso é a maior temperatura. Tem lugares como Porto Velho que chega a 41. Mas só que tem alguns fatores que influenciam diretamente essa questão de climática. Primeiro, processo urbano, ou seja, asfaltamento sem árvore gera calor local. Né? Isso aí é uma situação geográfica. Mas a média de temperatura da região nos períodos do verão chega a 40 graus, 35, poeira pura. Quem não tem o asfalto ou bloquete é poeira. Os períodos chuvosos começam a partir do mês de outubro, aí entra outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro é o mês que mais chove. Março, abril já começa a ter as primeiras estiagens. Maio vai diminuindo o volume de chuva. Junho já quase não tem mais chuva. E julho praticamente encerrou o período de chuva. E aí começamos um novo período chamado de verão. Então, essa é a característica do equatorial quente e úmido. Quem já morou em Belém do Pará? Alguém já teve a oportunidade de pelo menos passar por Belém, ficar pelo menos uma semana? Belém do Pará, além de ter o melhor açaí da região norte, tá? E o melhor peixe da região norte, não estou falando mal de Rondônia, e que lá o povo come açaí com peixe. É uma característica da culinária, comer o açaí com peixe, lá no Pará. É o estado, é a capital que mais chove da região amazônica. Todas as 5 horas da tarde chove. Por quê? Porque ela está próxima da linha do Equador. E nesse período a umidade é muito, podemos dizer assim, é maior nessa região. E é igual a nossa. Só que aqui a gente não tem essa constância de chover manhã, tarde e noite. Quando chove de manhã, não chove à tarde. Mas quando chove à tarde, passa a tarde e a noite chovendo. Né? Então é uma característica nossa. E as médias, a quantidade de milímetros de água, de chuva, é 2.000 milímetros anuais. Na classificação de Köppen, e outra, para se classificar entre o equatorial quente e úmido, leva em consideração a massa de ar
mais característica do relevo. Então, para classificar esse tipo de clima do estado de Rondônia, é massa de ar mais o que nós temos de relevo dentro do estado de Rondônia. E a massa de ar que influencia a região amazônica é chamada de massa de ar, aqui ó, massa de ar massa de ar quente e úmida. E ela chama-se de massa equatorial continental. Não é Ministério da Educação e Cultura não, tá? É massa equatorial continental, que é uma massa quente que nós temos aqui nessa região. É por isso que nós vivemos num calor infernal, tá? Porque a massa predominante na região amazônica é a massa equatorial continental, massa de ar quente, e depois ela torna-se úmida devido ao grande volume de umidade que ela recebe, e aí faz com que ocorra a chamada pluviosidade, que é isso aqui, ó, chuva, tá? Agora, classificação de Köppen. Na classificação de Köppen, ele leva em consideração a massa de ar. Permanece a mesma coisa, a massa de ar, que é a MEC, tá? A diferença é que a média de temperatura para a classificação de Köppen varia entre 26 a 28 graus, tá? Outra coisa, as mesmas características, tá? As mesmas características. Varia entre 26 a 28, é um clima chuvoso, o tropical chuvoso e seco. Você já ouviu falar, de vez em quando aparece na previsão do tempo, que a taxa de umidade do ar está baixa? O que significa isso? Está seco, não tem umidade, partículas de água aonde? Na atmosfera, onde nós respiramos. E é por isso que chama-se tropical chuvoso. Mas, professor, como que a gente vai diferenciar isso? Simples, a banca tem que dizer qual é a característica, ou te dar a característica, ou te falar qual é a classificação que ela está usando. Existia um concurso, eu acho que foi de 2012, da Prefeitura de Ji-Paraná, que ela colocou as duas. Quem colocou as duas estava certo, portanto, se recorreu, ganhou a questão. Que é tropical chuvoso, que chuvoso e seco, né? E quente e úmido, o equatorial. É uma característica. Dentro desse aspecto climático, existe um período que nós temos o período da viadagem. Da viadagem, que o pessoal que gosta... que é isso aqui? Friagem. Existe período chamado de queda de temperatura. Queda de temperatura é a nossa friagem. Ah, isso acontece, professor? Acontece. 1 dia, 2 dias... 3 dias. Antigamente, quando nós não tínhamos tantas mudanças climáticas e nem tanto desmatamento, a friagem demorava em torno de 5 dias. Isso lá no início da década de 80, aí, ó. 80, 70, a friagem era mais demorada. Mas o que faz com que ocorra queda de temperatura na região da Amazônia, professor? A chamada massa polar atlântica. A massa polar atlântica, que é uma massa de ar, isso aqui não é uma massa de ar quente não, tá? É uma massa de ar fria. Ela se forma lá na região, na parte sul do continente, ganha volume, força, umidade, e aí ela chega empurrando a massa de ar quente, por causa dessa força, e causa queda de temperatura em quase todo o Brasil. Isso acontece em quase todo o Brasil. O sul sofre mais porque o sul já está muito próximo e as temperaturas chegam a ser até negativas. Aqui em Rondônia, as temperaturas, a menor temperatura, por incrível que pareça, o que eu vou dizer aqui, vocês não vão acreditar, a menor temperatura aqui em Rondônia chegou a 12 graus. Aonde? Na região de Vilhena ali. Por que Vilhena? Porque Vilhena, ela está numa altitude maior do que os outros municípios do estado de Rondônia. Então a altitude do relevo, juntamente com a força da massa de ar, provoca queda de temperatura. Quem já morou aqui em Vilhena? Uma pessoa.
Vilhena, a temperatura dela é menor do que os outros lugares nos outros municípios. E, se a gente comparar Vilhena com Porto Velho, nem tem comparação em relação à temperatura. Porto Velho é o caldeirão. É porque assim, quando eu for falar sobre relevo, a gente vai fazer uma comparação de relevo, que Vilhena está numa altitude, aí depois de Vilhena só vem descendo de relevo. Chega aqui no meio do estado, dá uma elevada, porque nós temos aqui um tipo de relevo, e depois de Jaru para lá, tudo é baixo, que é planície amazônica, que é mais quente. Tá? Agora o que acontece? Tanto o relevo quanto a massa de ar fazem com que a temperatura caia. E essa temperatura aqui, ó, de 12 graus, foi registrada na região próxima de Vilhena. Vilhena, Colorado do Oeste e Cabixi, que são as regiões mais altas do estado de Rondônia. E essa massa polar, ela vem do sul e ganha força e causa queda de temperatura que nós chamamos de friagem. E essa queda de temperatura ocorre em que período do ano? Junho, julho, tá? E o mês de maio. São os períodos que podem ocorrer as quedas de temperatura no estado de Rondônia. Inclusive, aqui em Ji-Paraná, para quem não lembra, no show da Cláudia Leite da Expojipa, a temperatura chegou a 14 graus. Temperatura fria em Rondônia. Nós, amazônicos, chamamos de friagem, né? E isso aqui é incomum. Quando chega uma temperatura dessa, nós sofremos e muito. Por quê? Porque exatamente nós não estamos acostumados com essas temperaturas baixas, né? E quando chega até confortante, porque a gente sente um alívio, né? E preguiça também. Então é uma característica nossa, né? A Amazônia ocorre a friagem. Eu tenho aqui um mapa, posso apagar o que eu já escrevi? Eu vou mostrar para vocês as diferenças de temperatura entre os municípios. Está dividida em três médias. Em três médias, né, de temperatura. Olha só. Aqui você tem um mapa de Rondônia, a média de temperatura anual das regiões, no caso dos municípios. As regiões que estão, eu chamo isso aqui de laranjado, tá? As regiões que estão os municípios que estão nessa faixa climática de laranjado, a média de temperatura é entre 23 e 24 graus, que inclusive é o município de Vilhena, Colorado Oeste, Cabixi, parte do município de Costa Marques ali, essa região e parte do município de Ji-Paraná. Ji-Paraná está aqui, ó, tá? Na fronteira com Mato Grosso, tá? Aqui no meio são municípios que têm uma temperatura que varia entre 24 e 25. Aqui nós temos o Vale do Jamari por quase sua totalidade, né? O município de de Ouro Preto, Jaru, Machadinho, aqui Guajará-Mirim, né? Parte de Guajará-Mirim também. Município de Nova Amoré, município de Buritis, Campo Novo de Rondônia, tá? São as regiões que têm climas intermediários. E a região que tem os climas mais quentes, né? A Ponta do Umbunã, juntamente com Porto Velho, onde as médias variam entre 25, 26, média, tá? Não estou dizendo que é todo o tempo, é média, tá? Então o que acontece? Essa é uma característica climática do estado de Rondônia, tá? Onde a maior temperatura do estado chegou a 43 graus. Era de fritar um ovo no asfalto. Onde? Na região de Porto Velho. Tá? Na região de Porto Velho a maior temperatura foi 43 graus e a menor temperatura já citei aqui para vocês. Na região ali de Vilhena, onde as temperaturas chegam até 12 graus. E é uma característica do nosso clima, da nossa região, ok?